Olá Dev, beleza? Dando sequência aqui no nosso curso, a gente agora vai trabalhar com o componente botão, né, que é um elemento clicável na tela para que o usuário possa executar uma ação. Então, para criarmos um botão aqui na nossa página, a gente vai usar um componente também do React Native, que é o Touchable Opacity. Esse elemento é um elemento clicável, ele possui um efeito de transparência, né, no evento clique. Então, quando o usuário toca, né, dá um clique ali, faz o toque, né, sobre esse componente, ele tem um efeito, né, de transparência. Então você pode controlar o nível, né, de transparência que você quer aplicar para aquele elemento ali, para aquele botão. Então, da mesma forma, a gente importa ele aqui do React Native. Já vou importar diretamente aqui, que é o Touchable, e a gente tem algumas variações aqui de Touchable, né, de botões. O mais comum que eu gosto de usar é esse Touchable Opacity. Então a gente importa ele aqui. Vou configurá-lo aqui, ó, logo embaixo aqui do nosso input, né? Então a gente tem um texto, tem a caixa de texto aqui para a gente digitar aqui, o usuário digitar a informação, e embaixo o botão para ele executar uma ação com base no que ele digitou aqui. Então a gente vai configurá-lo logo aqui embaixo desse text input. Vamos aqui incluir aqui o nosso Touchable Opacity. E aí dentro dele a gente vai colocar um texto para esse botão. Então para colocar texto, a gente usa a tag text, né? E aí aqui vai o texto que a gente vai ter nesse botão. No caso aqui, eu vou colocar aqui adicionar. Esse vai ser o texto. Ainda não apareceu nada aqui pra gente, porque a gente precisa estilizar esse cara, né? Definir algumas propriedades aqui, né? Então, esse cara, a propriedade que é onde a gente define essa opacidade, né? Essa transparência, é a propriedade Active Opacity. Então, é esse cara aqui. A gente tem aqui de 0 a 1, né? Onde 0 é nada e 1 é 100%. Então, eu vou usar 70%. Ou seja, 0,7 vai ser o valor que eu vou usar aqui de transparência a cada toque. E a gente precisa também estilizar, né, esse cara, o botão em si, né? Então eu vou criar aqui uma estilização button para esse cara. Já vou colocar a tag aqui, style, igual a nossa variável de estilização. Eu vou criar ali um button, uma estilização button. Da mesma forma, a gente precisa estilizar esse texto também. Eu já vou colocar aqui, a gente já cria as estilizações tudo de uma vez. Então aqui para o nosso text, eu vou criar aqui um text button, pode ser? Ou button text, né? Button text. Então button e button text. Então, a gente vai criar essas estilizações aqui. Primeiro o button. E aí eu vou definir um background color para esse botão, que vai ser uma cor, um laranja aqui, que é o EBA 417. Vou definir aqui o padding como 15. Da mesma forma como a gente fez ali, se quiser controlar por plataforma, só usar aqui exatamente da mesma forma. Border Radius, também vou usar 7. Eu quero que o texto dentro do botão fique ao centro, então vou usar aqui um Align Items Center. E a gente vai separar ele um pouco da caixa de texto que vai estar acima dele aqui, né? Então para isso a gente põe um Margin Top aqui. Pode ser de 20. Salvar isso. Tá aí o nosso botão. Então o texto já ficou centralizado, né? Só que a gente precisa estilizar o texto em si agora. E a gente definiu aqui a propriedade como button text. Então deixa eu copiar aqui. E a gente vai criar agora a estilização para o texto. Button text. E aí vou definir a cor. Com aquela cor quase preta que a gente está usando, né? Que é o 12, 12, 14. Font size vou colocar 18. E vou colocar a fonte como bold, né? Eu acho que já está de bom tamanho aqui. Bold. Salvar. E tá aí.
Então agora, quando a gente clica, você percebe esse efeito de transparência, é de 70%, foi o que a gente colocou aqui. Se você quiser usar, por exemplo, o 100%, ou seja, zero, vou salvar. Então, ó, some tudo. É esquisito esse efeito, né? Mas está aí como opção. Se você usar o 1, não vai ter transparência. Então você pode usar aí 70%, 80% para poder ter esse efeito aqui legal, né? Para o usuário saber quando ele tocar, ele tem esse feedback visual, né, do seu app. Mesma coisa aqui na plataforma iOS, né? Então funciona da mesma forma. E tá aí. E vamos seguir em frente aí.